Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro dos Salmos, no capítulo 56. Aqui vamos encontrar um assunto que é de alguma forma um conforto no meio das dificuldades. Davi tinha motivos para ter medo, e é ele que é o escritor deste salmo. E ele estava a ser perseguido por Saul, que era o rei da nação de Israel naquela altura. E de alguma forma ele registra aqui aquele episódio e como é que ele se encontra a nível espiritual, emocional, psicológico diante desta situação. Então talvez você possa pensar, bem, os autores da Bíblia nem por sombras passam aquilo que eu estou a passar. Mas temos aqui um episódio onde Davi está com a sua vida em risco. Tem um perseguidor atrás, poderoso, o governador da nação de Israel, Saul, e de alguma forma ele tem de andar fugido pela nação de Israel. Mas vejamos como é que ele encara esta situação, como é que ele olha para a pessoa de Deus num momento tão difícil como este. Talvez seja aqui um estímulo para si, que está a viver um período difícil da sua vida. Talvez possa encontrar em Deus as respostas às suas grandes questões. Vejamos então o texto bíblico juntos. Diz assim a palavra de Deus neste capítulo 56 do livro dos Salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e oprime-me pelejando todo o dia. Davi então estava a ser perseguido por Saul. Ele sentia esta opressão diariamente. Saul procura matá-lo, não está ali para simplesmente prendê-lo. Não, é para lhe tirar a vida. E então Davi procura em Deus o seu refúgio. Procura que Deus venha em seu auxílio. E prossegue ainda o texto bíblico. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Realmente Davi aqui procura este refúgio em Deus. Temos um outro homem, bem mais recente, ainda que de alguns séculos atrás, Martinho Lutero, em que ele escreve dizendo: um com Deus é a maioria. Ele percebe também esta relação entre confiar em Deus e, no fundo, ter então um grupo de pessoas contra ele. Talvez é o seu caso. Temos recebido alguns relatos de pessoas em algumas aldeias do nosso país que ouvem o nosso programa e por causa disso têm sofrido represálias, têm sofrido de alguma forma pressões para deixar de ouvir a palavra de Deus, têm sofrido pressões para não ler a Bíblia. E você que me está a ouvir, se talvez é o seu caso, eu quero dizer, vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena você continuar a se degladiar, digamos assim, com essas situações. Vale a pena manter-se firme naquilo que é a vontade de Deus. Você pode dizer como Davi: Senhor, eu confio em ti. Mesmo que haja um grande grupo de pessoas que me queira combater, mesmo que a maioria ache que eu não devo ler a Bíblia, eu vou confiar em ti, porque isto é o que está certo. Eu quero dizer que nem sempre a maioria tem razão. E isto é a tirania das democracias, é esta. É que as maiorias é que mandam. Mas nem sempre as maiorias estão certas. E neste caso concreto, a maioria estava contra Davi, mas não tinha razão absolutamente nenhuma. E muitas vezes acontece isto. Um grupo de pessoas está contra alguém, mas essa alguém até está a fazer as coisas corretas. Talvez é o seu caso. Você sente essa pressão e você está a fazer uma coisa certa. Ler a Bíblia é bom, é correto, não é errado, não faz mal a ninguém. Antes, pelo contrário, você é uma pessoa diferente, mais amável, mais carinhosa, mais simpática. Mas, no entanto, as pessoas estão contra. Porquê? Porque isto é uma opressão espiritual. Não é lógica, não é humana, não tem a ver com a lógica humana. Tem a ver com uma lógica espiritual. E é por isso que muitas pessoas são tão contra aqueles que leem a Bíblia, são tão contra aqueles que amam, são tão contra as pessoas que efetivamente seguem a Deus.
Inclusive, há algum tempo atrás, um dos candidatos à presidência do nosso país falava disso, dizendo que aqueles que são evangélicos são radicais, fanáticos. Eu conheço muitos evangélicos e não os conheço nem como fanáticos, nem como radicais. Conheço sim como pessoas que amam a Deus. Conheço sim como pessoas que são tementes a Deus e querem viver dentro desses princípios de Deus. Infelizmente, as pessoas que não conhecem Deus, essas mesmas se opõem ao Evangelho de Cristo. Essas mesmas se opõem àqueles que temem a Deus. Mas isso é normal. A Bíblia já fala disso há muitos séculos, que aqueles que estão nas trevas não podem suportar a luz. E eu não sei se você já experimentou isso, sair, por exemplo, de um quarto completamente escuro, em trevas. Você está num quarto completamente escuro para um dia radiante de sol. O que é que acontece? Você não suporta ver o sol. O mal é do sol? Não, o mal não está no sol. O mal está que nós não estávamos habituados àquela claridade, àquela luz, e porque saímos de um quarto completamente em trevas, não suportamos a luz. Então o que é que fazemos? Fechamos os nossos olhos, pomos a mão à frente da cara para que aquela luz não nos encandie tanto, não fira os nossos olhos. Então é assim as pessoas que não conhecem Deus. Elas, quando veem alguém que ama a Deus, que vive dentro dos padrões de Deus, é como se tivessem que encarar o sol saindo de um quarto completamente em trevas. E elas ficam ofuscadas com esse brilho e não suportam esse brilho. E como não suportam, preferem rejeitá-lo, preferem dizer mal dessas pessoas, preferem pô-los de lado para não ter que se confrontar com as trevas em que vivem. Então, voltando aqui ao nosso texto, Davi estava neste contexto a ser perseguido pela maioria e por isso mesmo ele clama para que Deus intervenha, e talvez é a altura de você clamar também a Deus para que Ele intervenha na sua vida. E ele prossegue a dizer no verso 4: em Deus, cuja palavra eu exulto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Vejamos a confiança que Davi tem em Deus. Ele está a ser perseguido por um exército, o exército do Estado. Ele está a ser perseguido pelo rei do Estado de Israel. E ele diz: o que é que me pode fazer um homem se eu confio em Deus? Que confiança tremenda. Eu gostava que você e eu pudéssemos desenvolver uma confiança assim em Deus. Uma confiança que diz: o homem não pode fazer nada, os ministros não podem fazer nada, os políticos não podem fazer nada, as polícias não podem fazer nada, porque eu confio em Deus, eu estou no caminho certo. E é Deus quem me defende. Vejamos a confiança que Davi tem. Ele não temia absolutamente ninguém, não temia os religiosos, ele não temia os políticos, ele não temia aqueles que se podiam levantar contra ele, porque ele sabia que era Deus quem o protegia. O verso 5 ainda prossegue: todo dia torcem as minhas palavras e os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Vejamos como estas pessoas eram maldosas, ao ponto de torcer as palavras que ele dizia. Eu não sei se você já alguma vez viveu uma situação assim. Eu já vivi uma situação deste género em que aquilo que eu dizia era usado de uma forma errada. As pessoas torciam as palavras que eu dizia para colocarem outros sentidos nessas mesmas palavras. E é terrível, porque nós estamos a falar e as pessoas não estão a entender nada daquilo que nós estamos a dizer. E atribuem ainda mais grave outro significado àquilo que nós dissemos. E então torna-se extremamente difícil. Mas aí vale aquilo que o salmista diz: vale confiar em Deus, vale a pena voltar a estar nesse relacionamento com Deus. Só o amor divino é que pode eliminar do coração do homem tais pensamentos, esses pensamentos que torcem a verdade. E é por isso que o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18, que o verdadeiro amor lança fora o medo. E é quando isso acontece, quando então o coração do homem fica cheio desse amor, que efetivamente as coisas podem ser mudadas. Agora, quando o coração do homem fica cheio de perversões, suspeitas, temores, e no fundo a consequência disso é o ódio, porque como sabemos que odeia-se aquilo que se teme, então o homem fica com receios e por isso odeia. Então o amor divino é o único remédio que pode combater essa doença espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo também nos escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, um capítulo fantástico. Ele diz: o amor é paciente,
é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Este é o amor de Deus. Mas voltando aqui ao Salmo, vejamos o verso 6. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a hora de me dar cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esta expressão aqui é extremamente bela da parte do salmista, dizendo que Deus recolhe as nossas lágrimas. Deus está atento ao nosso sofrimento. E diz mais, Deus escreve o nosso sofrimento no seu livro. Deus toma nota. Deus não se esquece daquilo que você está a passar. Você pode estar muito angustiado, muito angustiada nesta fase, talvez muito discriminado, muito maltratado, alguém que está a difamá-lo, mas a palavra de Deus diz que Deus tomou nota dessa situação. Deus não vai passar em branco sobre ela. Deus tomou nota e Deus irá cuidar de si. O verso 9 prossegue a dizer, no dia em que eu te invoquei, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Que tremenda convicção esta de Davi, percebendo que Deus estava ao seu lado. Ele sabia quem Deus era e não duvidava do amor de Deus por ele. Por isso ele sabia que quando invocasse o nome de Deus, Deus viria em seu auxílio. Seria bom que você tivesse esta relação profunda com Deus, desta maneira, confiasse tanto em Deus que soubesse, se eu clamar, Deus vai intervir na minha vida. Deus vem em meu auxílio. Deus tem as minhas lágrimas contadas. Deus sabe o sofrimento que esta ou aquela pessoa me está a causar. Por isso eu posso confiar em Deus. Vejamos o verso 10 deste mesmo salmo. Ele diz, em Deus cujas palavras eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Mais uma vez ele reafirma esta ideia de que os homens não podem nada contra nós, aqueles que somos filhos de Deus, sem que Deus permita. E quando nós clamamos, Deus ouve a nossa oração e Deus responderá às nossas orações. Por isso nós devemos ficar confiantes nessa mesma fé de que Deus está ao nosso lado. O verso 12 ainda prossegue, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei a ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vemos que, efetivamente, este salmista tinha uma relação profunda com Deus e Deus era o seu auxílio bem presente na tribulação. Passemos agora ao Salmo 57, que nos apresenta o louvor pela benignidade de Deus. Nós vamos aqui descobrir que muitos salmos de Davi foram inspirados pelos perigos que ele encontrava, mas também pelo salvamento que ele obtinha da parte de Deus. Este Salmo 57 aqui pertence mais uma vez a este tempo de perseguição entre Saul e Davi, em que Saul perseguia a Davi e em que ele estava escondido nas cavernas, nas grutas, e de alguma forma ele clamava a Deus para que Deus viesse em seu socorro. E nós podemos encaixar este Salmo 57 no episódio que é relatado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, entre o capítulo 22 e 24 desse livro de Samuel. Se você quiser depois ler esses textos em casa, depois do programa terminar, eu recomendava vivamente, pois ajudará certamente a você poder compreender melhor como é que este salmo se encaixa, quais os momentos da vida de Davi, o que é que estava a acontecer na sua vida para ele fazer as afirmações que ele faz. E por isso ele vai então escrever este salmo e duas das estrofes ele termina dizendo: "Sei exaltado, ó Deus, acima dos céus." O conteúdo deste salmo então gira em torno destes dois factos, sempre presentes na vida de Davi: os inimigos dele e o próprio Deus. E como é que Deus interage com essa situação, com as circunstâncias do dia a dia? Então é neste balanço entre os inimigos e a ação de Deus que Davi se posiciona para poder exaltar o nome de Deus. Os dois atributos de Deus que Davi contava, digamos assim, nas suas tribulações, era a misericórdia de Deus e a verdade de Deus. Então ele apelava, digamos assim,
para essa misericórdia e para essa verdade. Então ele começa o Salmo 57 a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Davi estava confiante que Deus é que guardaria a sua vida. E ele diz no verso 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espadas afiadas a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armem redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas ele mesmo cairá nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Esta é a atitude certa para enfrentar as dificuldades, mas o verso 8 ainda prossegue a dizer: desperta, ó minha alma, desperta, lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças de entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Este é o louvor que deve sair do fundo do nosso coração. Nas alturas difíceis, nos perigos, naquilo que temos que enfrentar do dia a dia. É a atitude que Deus espera de confiança nele, pois se nós conhecemos quem Deus é, podemos efetivamente confiar nele. O Salmo 58 continua aqui a manifestar quem Deus é. O Deus que age, o Deus justo. Quando nós efetivamente vemos que as mãos do homem fracassam, então podemos confiar na justiça de Deus. Vejamos então este Salmo 58 que diz: falai verdadeiramente justiça aos juízos, julgai com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo, engendrais iniquidade e distribuís na terra a violência das vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha de serpentes, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixos aos leõezinhos. Este salmo aqui começa de uma forma bem violenta, bem dura. Não sei se você sente essa dureza nas palavras do salmista. Mas diante de situações de injustiça como estas que ele começa por relatar, em que os juízos, os tribunais não funcionam, onde aquilo que é correto é condenado e aquilo que é errado sai ileso, o salmista só tem de dizer: Senhor, não permitas que isto aconteça. Quase dá a sensação que este salmista pertencia à nossa nação. Sentia aquilo que muitas vezes nós sentimos, que a justiça não funciona no nosso país, onde situações de corrupção saem impunes porque aquelas pessoas têm muito poder e têm muita influência e conseguem sair impunes, onde os processos prescrevem, onde as situações de injustiça continuam a raiar, e realmente às vezes dá-nos a vontade de orar assim como este salmista orou. Senhor, não permitas que essa injustiça continue. Infelizmente, às vezes, nós temos de assistir a estas situações de injustiça que se praticam nos nossos próprios olhos. Talvez eu recomendava que você pudesse visitar, se calhar, algum tribunal do nosso país. Pudesse assistir a alguns julgamentos que acontecem nas salas dos nossos países. Muitas vezes os juízes fazem aquilo que está ao seu alcance, tentam fazer o melhor que podem e que sabem, mas muitas vezes nós assistimos também a situações de grande injustiça. E realmente precisamos de clamar pelos nossos governantes, precisamos clamar por aqueles que têm de julgar, que eles julguem com justiça e equidade, julguem efetivamente com sabedoria, para que nós não tenhamos que clamar a Deus para o próprio Deus fazer justiça. O verso 7 ainda prossegue: desapareçam como águas que se escoa, ao dissiparem flechas, fiquem elas embutadas, sejam como as lesmas que passam diluindo-se como o aborto de mulher que nunca veja o sol.
como espinheiros, antes que as vossas panelas sintam deles o calor, tanto as verdes como as que estão em brasa serão arrebatadas como por um rodomoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio, e então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Fundo, todas estas palavras do salmista têm este ênfase de que a injustiça não continue. Tem este ênfase de que a verdade prevaleça. Esta era a preocupação do salmista. Há um Deus que efetivamente julga. Há um Deus que fará justiça no nosso meio. E certamente todos aqueles que amam a verdade e a justiça esperam que isso aconteça. Que não haja situações de novo na nossa nação de grande corrupção, de dinheiros do Estado que são no fundo seus e meus, que são desviados aos milhares, e por isso temos grandes déficits e por isso temos grandes dificuldades económicas. E efetivamente nós muitas vezes ficamos impávidos e serenos diante destas situações. Precisamos de clamar por justiça no nosso meio. Precisamos que essas coisas sejam tiradas a limpo. E efetivamente quem comete graves erros nessa área possa ser julgado, possa ser visado e possa ser feita justiça e repostos os dinheiros que no fundo são de todos e para benefícios de todos. O Salmo 59 ainda nos fala. E ele diz, livra, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas à minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta e vem em meu encontro, Senhor, e vê. Tu és Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem ao encontro de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei. Pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver os meus desejos sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder, abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, para que as nações saibam que reina Deus em Jacó. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção. No dia da angústia, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.